Fala galera ligada aqui no Primeiro Instinto, estamos de volta, nossa segunda edição e uma segunda edição especial. Na primeira ele não pôde estar aqui para passar o bastão, mas hoje, Thiago Mendonça, o pai do Primeiro Instinto, tá aqui hoje para conversar com a gente. Seja bem-vindo ao Primeiro Instinto by Blau. Poxa, eu que digo, seja bem-vindo, Bruno, aí uma nova fase do Primeiro Instinto, como eu falei, né, novas vozes, novos rostos, você liderando esse projeto, mas com muita gente bacana aqui, no outro programa, o Lipe Paiga também participando, então vai ser muito legal essa nova fase e tô feliz de estar aqui, ainda que como convidado agora, e quero voltar mais vezes. Não, você tá, as portas estão abertas, eu não preciso te convidar, você falou, eu quero ir, quero falar alguma coisa, tá de portas abertas. Prepara o café que eu tô chegando. Quem também está aqui hoje para conversar com a gente sobre Porsche Cup, sobre Fórmula 1, sobre Stock Car, sobre velocidade é o Maurício Martins, nosso chefe de engenharia da Blau Motorsport. Bem-vindo, Maurício. Mauricinho, né? Obrigado. É um prazer estar aqui, ainda mais com o Mendonça, você, impressionante. Fico feliz de... Vamos contar um monte de história, poucas verdades, poucas mentiras. Vamos lá. Cara, eu quero começar assim, falando de Porsche Cup, porque eu tô aqui ao lado do Thiago Mendonça, que é o comentarista da Porsche Cup. Há quantos anos, Thiago? Desde 2017. Acho que foi o seu último ano também, foi, né? Foi o meu último ano. Foi meu último ano. Eu fiz Como um ano repórter. só de Porsche Cup, Isso né? aí. E foi esse ano daí. Desde Isso 2017 aí, comentando a Porsche Cup. Quanto tempo? É. E Mauricinho, que é o nosso chefe de engenharia da Blau Motorsport e atua lá ao lado do Christian Han. É ele e o Christian ali na Porsche Cup, né? Desde quando? Nossa, eu tava fazendo essas contas, né? Como Blau, estamos chegando na maioridade agora, 18 anos. Caramba, 18 anos de Blau? 18, esse é o 18º ano de Blau. Aconteceu de tudo um pouco, né? Mas eu fiz essa conta recente e me chamou muita atenção. Passa rápido, né? Passa rápido. Eu fiz 15 anos, tô fazendo 15 anos de Blau agora, 18. Thiago, você conhece essa história de Blau? Você viu nascer, né? Você viu nascer, né? Cara, no início uma paixão do Marcelo Han, né? E depois ganhando cada vez mais força com equipe própria, com um time forte, com nomes fortes. As corridas no exterior dele com o Alan também, campeonatos que eles venceram na Europa. Então, é o que eu acho que como todo patrocínio deveria ser, né? É um envolvimento que é permanente, ele é perene, né? Não é uma ativação de 3, 4 anos. É uma coisa que realmente tem aí uma continuidade. E é o que eu gosto de ver no automobilismo. E a Blau, acho que é uma das poucas marcas que a gente pode chamar a atenção como uma das que tem essa linha de trabalho. É uma marca que tá no esporte, no automobilismo, desde 2005, né? Quando o Marcelo começa a correr, depois chega na Stock Car em 2007. Maurício acompanhou essa história inteira. E uma história, e assim, a gente crescendo, né? Eu queria te perguntar sobre isso, porque começa lá em 2000, com um carro na Stock Car, o Marcelo correndo de GT. Hoje a gente tá na porta, vamos falar de Porsche Cup. Estamos na Porsche Cup. Blau tá na Stock Car com 2 carros, uma equipe. Tá na Fórmula 4 com 2 carros. Tá no GT World Challenge nos Estados Unidos agora, também com a Ferrari. Maurício, como é que você enxerga esse projeto todo que você viu nascer, chegar nesse tamanho? Lógico, é a sua, minha, é a nossa vida, é isso daí. Mas o que representa para você a Blau Motorsport? Primeiro, a gratidão enorme por tudo que o Marcelo fez por mim e por nós. Porque ele não fez só para mim, ele fez para o automobilismo. Acho que essa é a grande virtude dele. E o Thiago falou um negócio que é isso, a palavra é paixão. Ele tem uma paixão inalcançável, assim, pelo automobilismo. Eu brinco que ele gosta mais que os filhos. Uhum. Ele gosta mais que os filhos juntos. E assim, o que o Marcelo fez não dava para imaginar. Quando eu comecei a trabalhar com ele, a gente trabalhou no GT3 no Brasil, com a Ferrari, e era o campeonato... Não era um campeonato de suporte, era um campeonato que todo mundo fazia como segundo campeonato. Primeiro campeonato de todo mundo, para mim e para os outros profissionais, sempre foi Stock Car. E na verdade, por muito tempo, o campeonato com o Marcelo era muito mais legal, dava muito mais prazer, você tinha mais resultado e era muito mais gratificante. E você aprendia muito, né? Porque, de novo, um carro de T3, e a gente fez esse campeonato há muitos anos. E vale a pena contar uma história dessa equipe, quando ele resolveu fazer equipe. Estávamos... 2014, 2015, 2015 e 2016, eu não fiz Stock Car, porque a Blau resolveu fazer, o Chris começou a correr, então eu atendia o Christian e o Marcelo.
E claro, também tinha uma coincidência de datas. Os campeonatos que eles estavam fazendo eram campeonatos da Avicar também. Então era praticamente impossível fazer um campeonato de Stock Car junto com outro no mesmo final de semana, para você dar atenção para todo mundo. E eu lembro claramente que tinham vários zuns de equipes, de que, vou vender, vou sair e tal. Aí o Marcelo chegou em Curitiba, finado autódromo Curitiba. Aí ele pousou, fui recebê-lo, fui acompanhá-lo lá, repeguei ele, então a gente veio conversando. Ele falou, como é que tá o mercado? Eu falei, tem muita gente querendo vender equipe. É mesmo? Eu falei assim, é verdade, os ontem, inclusive, isso me interessa. Eu juro que eu fiquei em branco, assim, não sabia o que fazer, o que falar. E foi nesse lampejo que a ideia já estava plantada na cabeça dele. Ele só não conta pra gente. Né? Porque foi um ano depois que ele apareceu realizando a equipe Stock Car, né? A Blau Motorsport em 2017, foi o primeiro ano. Ele compra, efetivo no final de 2016, bem no final de 2016, né, Mauricinho? Bem no final, isso foi em Curitiba, eu nem lembro que etapa era. Mas essa história deu uma esfriada e depois no final do ano deu uma esquentada tão grande que eu fui parar em Santa Catarina para comprar a equipe do Irineu Bettinger. Que foi campeã da Stock Car, né? Inclusive, acho que 2002, se eu não estiver enganado. Foi exatamente 2003, eu acho, com o Davi Mufato. 2003. 2002 acho que foi o último do Ingo. E é muito legal esse trabalho que a Blau faz também, porque eu acho que movimenta o mercado de pilotos também de uma forma assim impressionante. Eu lembro que era maio do ano passado e a gente estava ali naquela silly season, né? O Fraga vai sair, aí vem a notícia de que chega o Serra, caramba, tricampeão para guiar no carro da Blau. Então, assim, é uma marca que também ajuda a movimentar as fofocas e a gente gosta muito desse barulho também. Mas me fala uma coisa, já que você tocou nesse assunto, como é que foi para quem é da imprensa essa dança das cadeiras, que pra mim foi a maior troca da história da Stock Car. A maior dança das cadeiras da história da Stock Car. Eu acho que só se assemelha ao momento em que a Red Bull contratou o Cacá Bueno, que era, na época, o grande nome da categoria e que foi competir pela Red Bull. Eu acho que é o único paralelo que a gente consegue traçar, de um cara que é absolutamente consagrado, que era o caso do Daniel Serra, já nesse momento, e uma equipe, uma marca que vai atrás dele, e ele que tinha uma continuidade já, né? Ele deixou a Red Bull, se eu não estiver enganado, em 2017, e desde então já estava nessa outra equipe, na equipe do Meinha, e de repente a Blau vai lá e traz o cara pro trabalho, pro esquema dela. Então acho que foi aquele sinal de que, ninguém tá aqui brincando, entendeu? A equipe teve um ano de altos e baixos, venceu corridas com o Felipe Fraga, mas é aquela coisa, né? Podia ter, naquele momento, se abalado por não estar num momento não estar competindo favorável. E perder seu piloto, né? O que as pessoas fazem num momento que está difícil? Diminuem, né? E não aumentam. E aí o projeto cresce com a chegada de um Daniel Serra ao lado do Alan Kodair. Então acho que o que mais me surpreendeu foi isso. Naquele momento em que as coisas estavam ali num altos e baixos, você vê o comprometimento do patrocinador com aquela história. Falou, não, a gente vai estar aqui e a gente vai estar muito forte. E isso é a ousadia do Marcelo. A gente falou isso no outro programa com o Daniel aqui. Isso é uma característica dele, né? Porque a gente, quando o Fraga sai, estou recontando essa história, a gente debate sobre algumas possibilidades. Quem vai vir pro lugar do Fraga, quem que a gente vai contratar. Em nenhum momento o nome do Daniel foi colocado na mesa, porque ninguém imaginava que, vai lá tirar o tricampeão da equipe, que ele já tá há não sei quantos anos, né? Como é que foi pra você receber essa notícia? Eu já contei aqui como é que foi pra mim, agora é pra você. Eu fiz parte dela, né? Bastante, né? Bastante, fiz parte dela. O Daniel, a gente trabalhou junto de Fórmula Renault, 2003 e 2004, e um cara sensacional, tenho uma amizade com ele. Claro que o caminho profissional de cada um nos distanciou, mas o Daniel muda de equipe, sai da Red Bull em 2017, o primeiro ano, aí ele é campeão 17, 18, 19. Porque foi exatamente quando a gente estreia como Blau. Exato. Então a gente estreia como Blau, equipe própria, e aí a gente vê o Daniel ser tricampeão seguido. Eu falei, caraca, tá vendo? Tava lá, né? E no final ele já estava muito mais perto do Kaká, incomodando e tudo mais, e não dá para falar, não dá para colocar em xeque a qualidade dele, né? Mas essa troca de piloto foi sensacional, assim. Eu tive uma participação
ativa nela. Mas a gente conta daqui a pouco. Cara, Fica pro café. pontuando então entre a sequência da história, eu perguntei pro Kaká sobre isso, cara. Eu falei, poxa, durante muitos anos o Daniel tava ali na Red Bull, era um cara competitivo, ganhava corrida, mas não o suficiente para incomodar, para ser um campeão, para estar ali na posição que você tava. E aí ele falou, justamente o que eu construí ali dentro da Red Bull que me permitiu ter essa vantagem sobre o Daniel. Ele reconhece, ele fala, eu construí a equipe de uma maneira que a gente trabalhava num caminho que era melhor para mim. E o Daniel acompanhava como dava. Então, a partir do momento que ele teve a oportunidade dele de estrelato ali, sem a sombra, por assim dizer, do Kaká, que é o segundo maior campeão da história da Stock Car, a coisa decolou. Então, é curioso a gente ver também essa relação, né, de piloto com uma estrela ali ao lado. Então, é interessante de observar. E agora Daniel e Kodair, 2 veteranos juntos, né? 2 caras com muita experiência em Stock Car. Quanto que você... Vamos, já que estamos falando um pouco de Stock Car aqui, quanto que você acredita que essa soma de experiência... Eles que começaram juntos na Fórmula Renault, né? Sim, tem a mesma sim. história parecida no automobilismo. Quanto que essa soma de experiência pode ajudar a gente lá na Stock Car, Mauricinho? Difícil calcular, porque eles têm experiências diversas, né? Tomaram caminhos diferentes, começaram no Fórmula, cada um teve seu caminho, e o Alan tem uma qualidade excepcional, é um cara que tem uma velocidade, que está sempre colocando as coisas de forma positiva, e ele não desiste, e eu acho que esse é o ano do Alan, é o ano que ele vai se mostrar, se provar, e tem alguém do lado para puxar, né? E teve o Fraga nos últimos 2 anos, e que isso foi positivo, mas o Daniel tá num outro nível, né? O Daniel, hoje a gente fala que o Daniel é o melhor piloto do grid. Ele é o mais rápido ou não, isso não faz sentido, mas é o cara mais completo. É um cara que faz excelentes corridas, boas classificações, excelentes classificações, está sempre incomodando. É o cara que nos últimos anos está sempre incomodando. E de repente você não lembra dele, ele aparece, né? Então eu tô muito ansioso para começar e para ver os 2 juntos e pra gente ver os dois Blaus no pódio, né? É isso que a gente espera, né? É isso que a gente quer. Thiago, pra você, quem é hoje a dupla mais forte da Stock Car? Não precisa puxar o saco da gente porque a gente tá aqui, tá? Fica tranquilo. Mas dupla, difícil, se você for pensar em dupla, quem é hoje pra você a dupla mais forte? Eu vou precisar consultar a minha memória externa aqui do grid todo ali, mas de fato, né, a equipe do Meinha com o Fraga e com o Gaetano de Mauro tá muito forte. Bom, tem muita gente competitiva aí, né? Muita gente forte para esse ano. Eu acho que é difícil a gente falar de uma só, mas se eu puder analisar a dupla da Blau, eu diria que ela tem 2 caras com perfis muito distintos, né? O Daniel é um cara mais fechado, ali, mais tímido, como ele mesmo diz que extremamente focado ali no trabalho, né? Um cara bastante... quase um CDF ali do trabalho de Stock Car. E o Kodair com os mesmos elementos, mas com uma certa leveza, que eu percebo que é bom para o ambiente da equipe. Então você tem o Daniel com um perfil mais sério e o Kodair também com um perfil de mais alto astral ali. Então acho que é uma combinação que pode ser muito positiva no quesito ambiente. O Mauricinho é quem pode falar melhor disso, porque está lá todo dia. Mas eu acho que é uma combinação muito boa e que eu acho que são 2 pilotos que vão trabalhar juntos, entendeu? Eu acho que se a gente tivesse ali uma equipe com um piloto como o Serra e um outro nome muito forte, como eu citei aqui, o Kaká Bueno, às vezes você tem uma tensão, né? Você cria essa tensão. Eu acho que com o Kodair não é essa história. Acho que a gente sabe do potencial do Kodair e sabe do momento que vive o Daniel. Então acho que eles vão se dividir muito bem aí. E acho que é uma dupla que pode ter resultados interessantes. E experiência nesse momento de carro novo conta bastante, né, Mauricinho? Conta bastante a adaptação, você se adaptar rápido. A experiência deles, né? De conhecer. Ambos já andaram com tudo quanto é tipo de carro, né? Exato. E eu acho que isso os 2 fazem muito bem. E dá pra lembrar quando a gente ia pra circuito de rua. Pô, o Alan é um monstro no circuito de rua. Monstro. Verdade. Isso mostra a adaptação. É claro que tem toda a questão da coragem, dessa sensação da velocidade quando você tá perto do muro, numa pista mais estreita, né? Mas o Alan sempre fez isso super bem. Então essa adaptação, eu tô otimista exatamente nisso, porque essa adaptação dele é super rápido e vai ter vantagem com certeza.
Vamos falar de Porsche Cup? Bora. Porsche Cup que tem já 3 etapas realizadas. Você tá lá, né, com o Christian. A gente tá lá com o Christian. Só nessa última, como bateu com o GT World Challenge, não pude estar junto. Mas o que você tá achando desse ano do Christian? Você que começar falando isso com você, Mauricinho. Você que tá há tantos anos ao lado do Christian. Viu o Christian nascer como piloto, né? Foi. E ano passado, já um ano... Ele foi campeão em 2022, mas no ano passado ele volta sozinho. Super competitivo, brigou pelo título, vitórias importantes, virou o rei da chuva, né? Rei da chuva, cara, puta, é um monstro, né? Lá no Estoril, o que ele fez foi O que ele fez no Estoril foi vantagem. Interlagos também, ele já Interlagos fez também. grandes resultados da Só chuva. para concluir o negócio da Stock Car, eu precisei abrir a minha memória externa aqui. Ricardo Maurício e Guilherme Salas também. Eu acho que a gente Ricardo pode Maurício colocar e Guilherme nessa Salas, boa conta. dupla. Prosseguimos. Muito forte. Mas voltando então, o Christian nessa situação, né? Dele foi bem o ano passado e esse ano já começa bem, que foi o ano passado não começou tão bem. Qual que é a expectativa para esse ano? O que você tá achando desse 2025 do Christian, Mauricinho? Você que tá colado nele. Eu tô gostando muito e é uma crescente do que ele terminou 24. Eu falei isso para ele teve uma crescente em 24 do que ele começou. Né? Ele teve um hiato em 23, então ele vem para Porsche, ele volta para Porsche definitivo em 22 com a entrada do 992, faz a temporada inteira, as 9 finais de semana. A gente sai campeão da Endurance. Junto com o Diego, junto com o Diego. Numa última prova sensacional, embora... Na chuva. Que ele virava melhor que o Diego ali. Que na chuva ele virava melhor que o Diego no final. Tem várias coisas legais para falar disso. Mas 23 ele para, e aí quando ele volta a 24, ele volta melhor que 22. Ele já volta melhor. Mas ainda assim, eu fiquei assim, pô, ele tá parado, né? Os outros caras andaram mais um ano no carro, enquanto os caras estão começando a terceira temporada, ele tá começando a segunda. E ele me surpreendeu nisso. Foi uma crescente ao longo do ano. Tiveram divisores de água para mim. Essa questão de Estoril foi uma delas. E embora eu não estivesse lá, que coincidiu com a Stock Car, o Pedrão estava lá me substituindo e fez um trabalho sensacional. O Cris tem um lance na segunda etapa de Estoril junto com o Marçal. E eu ainda comento com o Pedro. Eu falei assim, pô, Pedro, ele tinha que ter devolvido a posição. E o Christian estava certo em não devolver a posição. Depois isso foi até pro tribunal e tudo, mas ficou claro quando eu vi o on-board do que tinha acontecido, que o Chris não tinha culpa. Quando você olha a imagem externa, você fala assim, pô, esse cara fez cagada, né? Mas o lance foi incrível e o Chris estava certo. A partir daí, ele teve uma crescente maior, chegamos na Fórmula 1, largamos o primeiro e segundo, e chegamos no primeiro e segundo, né? Para terminar o ano. Claro que a gente teve alguns revés, mas ele começa 25 melhor que 24. É um cara mais centrado. Para o Chris é um esforço guiar. Por que eu falo isso? Porque tem muitos pilotos que têm um talento natural, né? E eu vi vários pilotos, convivi com eles, e para o Chris isso não é um talento natural. Ele tem o talento, mas exige um esforço um pouco maior. Isso não quer dizer que é vantagem ou desvantagem, mas ele está mais preparado para esse esforço que ele tem que fazer, sabe? E a gente ganha a primeira corrida da temporada. Claro, de novo, com o revés do Marçal, mas eram os dois que iam brigar. Eles abriram 5 segundos em 4 voltas, assim, foi impressionante. Eu acho que o Chris está pronto para ser campeão e é um campeonato de detalhes, é um campeonato de quem erra menos, né? Então a gente terminou metade do campeonato agora, em segundo estamos a 5 pontos do Miguel. Miguel ainda não usou o descarte, a gente teve que usar, e esse ano é um descarte só. Diferente dos outros anos que eram 2. Até porque isso veio de pandemia, né? Mas esse é um descarte só. Ele tem que estar ciente disso e vamos buscar esse campeonato. Vamos chegar mais forte no final, com certeza. É um campeonato mais difícil esse ano, justamente por essa questão do descarte? Eu acho que subiu o sarrafo, cara. Subiu o sarrafo não só por conta do descarte, mas por causa dos nomes que a gente tem, né, hoje. Você vê o Thiago Vivaco, bastante dedicado agora ao campeonato também, aparecendo muito bem. Matheus Comparato, o cara que vem da Fórmula 4 como campeão, ou seja, poderia estar brigando lá fora por um lugar numa categoria que pudesse levá-lo à Fórmula 1 e opta por esse caminho e chega com resultados fantásticos. Miguel Paludo dispensa apresentações, né? Um cara que tá sempre ali, né? Ele pode não ter brilhado no fim de semana, mas ele coletou pontos suficientes para estar lá na frente.
Então, assim, eu acho que um campeonato que está num nível muito forte, com gente muito boa, o próprio Marcel Miller, que tá tendo uma falta de sorte, que, pelo amor de Deus, mas dentro do que cabia a ele, que era acelerar, foi muito bem. E ninguém descarta que nessa segunda metade possa aparecer aí Mas também. você acha que dá pra... Vamos falar. Não para brigar pelo título, não. Você não mas acha mas isso, eu te né? digo como um cara que pode roubar pontos. Entendeu? Então você tá brigando ali com mais um cara. Vai ter sempre, então, assim, sempre um ali pra te incomodar. Se o título candidatos ao é título, né? Miguel Paludo, Christian Han, Vivacqua e Comparato, por exemplo, vamos supor que eu acho que é um cenário viável, esse cara vai estar no meio dessa turma toda roubando pontos. Então, assim, eu acho que é aí que ele pode interferir na disputa. Então, assim, eu acho que é um campeonato, como o Maurício falou, de detalhes. Eu acho que o Christian chega muito bem preparado. E a grande questão é ter cabeça, porque é isso, o descarte já foi, ele vai ter que pesar muito bem que disputas ele vai querer entrar, quais que ele não vai, como é que o peso vai afetar isso também nas próximas provas, porque quem está na frente está sempre carregando mais peso. Então eu acho que é muito uma questão de trabalhar isso, de estar bem preparado para a segunda fase, porque é gente muito casca grossa, né? Miguel Paludo, o próprio seu Feldman, que tá fazendo uma temporada, parece que depois que ele virou esporte, ele relaxou e aí a coisa melhorou, né? Tá em quarto lugar no campeonato. Então tem muita gente boa, muita gente competente. Eu acho que o Chris, se ele tiver a cabeça de escolher as batalhas certas, ele vai chegar lá. Considerando o Christian aí como candidato ao título, quem é pra você que tá ali dentro o principal adversário dele nesse momento? Antes do campeonato começar, a gente falava do Marçal. O Marçal hoje, né, por tudo que aconteceu, que zica que tá o Marçal, inclusive, mas paciência, né? Quem é pra você, então, agora que o Marçal saiu do baralho? Quem é pra você o grande adversário do Christian? Quando a gente começa o ano, o Marçal é o cara mais rápido hoje. Ele tá, como o Thiago falou, de um outro nível. O nível geral subiu e você olha a Sport mostra isso. Hoje tem 17 carros no Sport. E tá muito perto, cada hora ganha um, cada hora, e os outros carreiras, cara, não errar, né? É aquele campeonato que você disputa às vezes com um ou dois carros, não pode quebrar. Esse é o mesmo cenário. O Chris, de novo, na ascensão dele, ele termina a primeira etapa líder, e a gente faz a segunda etapa já com peso. 40 quilos lá. 40 quilos. Aí a gente vem para Interlagos, líder ainda, e é 50 quilos. Só Velocityron 40. O resto é 50. Agora inverteu. Agora a gente sai daqui em segundo, leva 45, o Miguel 50. O Miguel é aquele cara... come quieto. Ele tá lá, ele aparece, ele vai marcando ponto. E é isso que o Thiago falou das batalhas. O Chris teve que lutar por essa segunda corrida, Interlagos. O capô abriu um pouquinho, mostra bastante na transmissão. Tanto que o setor 3 dele é pior que todos os outros. E pior assim, tipo, 2, 3 décimos na média. Mesmo com o acionamento do push e tudo. Por quê? Porque o capô abria. Então, nas relargadas, ele sempre foi atacado demais. Ele estava em quarto, ele chegou a estar em oitavo. Eu olhava, contava e falava assim, não, peraí, o Miguel em quarto, a gente oitavo, não dá. Né? Porque assim, qual era o objetivo da corrida do domingo? Era chegar na frente do Miguel. Você tem que estar ou atrás ou na frente. O mais perto que você conseguir. O mais perto possível. 4 posições eram no sábado foi assim, ele quarto, a gente quinto. E seria assim no domingo também. Mas a cada relargada, o Chris foi atacado de forma brutal. Eu, de verdade, não sei como ele conseguiu manter, né, a mentalidade forte, porque eu falava pra ele, eu falei, cara, vai relargar, cuidado e tal, e não pode usar o push na relargada. Então foi incrível, sim, ele fez 2 quintos lugares, Miguel foi terceiro no domingo, abriu um pouquinho, mas Portugal vai ser interessante. E eu não vou estar lá de novo, né? Não estaremos lá. Não estaremos, que bate com a Stock Car também. Bate com o Stock Car mais um ano. Essa questão das batalhas é muito legal, porque a gente pode observar, por exemplo, o Thiago Vivacqua nesse momento está atrás dele. O Vivacqua teve um momento ali no Velocitar com o Alceu Feldman que não precisava para nenhum deles, né? Nem para ele, nem para o Alceu Feldman. Então é exatamente isso. Entender em que momento você vai atacar, o quanto vale você se arriscar, né? Esses pontos que o Thiago perdeu lá fizeram muita falta agora, né? Neste momento. Então, eu acho que esse exemplo do Chris ter tido a cabeça de saber, não é o meu momento agora.
a galera vai me passar e eu vou ter que discutir isso na sequência da corrida. É a cabeça para levar um campeonato, é a cabeça que tem o Miguel Paludo, que tem 9 campeonatos aí. Você falou que tá no campeonato desde 2017, né? O campeonato, a Porsche Cup, esse ano tá completando 20 anos no Brasil, um ano muito especial pra Porsche Cup. E aí eu tava conversando com o Dene lá no Velocitar, e eu falava com eles, pô, você imaginava que o negócio começou com 12 carros aqui em Interlagos, ia chegar aonde chegou, depois de 20 anos, com mais de 30 carros, só 70 carros no grid, se você considerar todas as categorias, sim. né? Mais de 70 carros no grid. Ele falou, cara, quando eu não imaginei que eu ia chegar onde eu cheguei. Mas a gente tá vivendo isso, esse crescimento. A categoria nasce lá atrás como uma categoria para gentleman drivers, né? Sim. E hoje a gente está falando do nível de pilotos que temos aqui, como falando de Miguel Paludo, estamos falando de Christian Hanke, foi para a Stock e decidiu optar por uma carreira na Porsche Cup. Estamos falando do Thiago Vivacqua, estamos falando do Matheus Comparato, que você falou agora, ganhou a Fórmula 4, poderia estar indo para a Fórmula 3, querendo correr na Europa, não. Focando numa carreira no Brasil. O que aconteceu ao longo desses 20 anos para que a Porsche Cup conseguisse atrair tanto a atenção de pilotos com potencial para correr em categorias diferentes? Eu acho que o Denner Pires e a equipe dele fizeram isso com muita habilidade, porque você não pode fazer essa transição tão rapidamente, né? Porque você acaba espantando outros caras que estão lá, que, enfim, talvez não queiram andar com um nível de Stock Car, com um nível de qualquer outra coisa. Então, acho que a partir do momento que ele fez as categorizações, em que ele coloca o cara como esporte ou como rookie, ele consegue entender em que nível está cada um. Então, o Edu Guedes vai estar lá no mesmo grid do Chris Hahn, do Miguel Paludo, do Marcel Miller. Dificilmente ele vai estar brigando por posição com eles, mas ele vai estar entregando na categoria dele e brigando na categoria dele. Então acho que essa transformação foi muito bacana e as pessoas demoraram a perceber. E eu conto uma história aqui que eu nem sei se eu estou autorizado a contar, mas vamos lá, o podcast é para isso, né? Eu me lembro do Enzo Elias quando ele foi fazer a prova de duplas na Stock Car. E ele disse que muita gente chegou pra ele e falou assim... Ele foi correr com o Galide, né? Foi correr com o Galide. E as pessoas chegavam pra ele e falavam assim, ó, aqui não é a Porsche Cup, tá? Não acha que você vai chegar andando na frente de todo mundo. A mentalidade que eles tinham é de que o Enzo batia nos caras porque os caras eram, né, mais velhos ou gentleman driver e tal. O Enzo foi lá e ganhou a corrida. Então, assim, mudou muito a percepção. Hoje, a Porsche Cup, ela é uma categoria que, sim, pode reunir gentleman driver, sim, pode realizar o sonho daquele cara que queria competir, mas que eventualmente não tinha patrocínio ou tinha que seguir a carreira em outra área e que só depois de mais tarde conseguiu fazer isso, né? Então, é o caso do Edu Guedes, caso do próprio Caio Castro. Então, assim, você comporta esses caras, mas você também tem pilotos de muito talento, gente vinda do kart, gente muito habilidosa e que pode sonhar não só com a grande carreira na própria Porsche Cup, como para o futuro também em outras categorias. E acho que a gente tem no Miguel Paludo um grande exemplo de até onde pode ir esse sonho. O cara representou o Brasil na NASCAR. O próprio Marcel Miller também foi correr no exterior algumas vezes agora e teve bom desempenho. Então acho que a Porsche Cup mudou muito e a transição foi muito bem feita com essa divisão de categorias. Mauricinho, hoje a Porsche Cup ela é uma categoria, podemos chamar de categoria de base para formar piloto? Porque, ó, saiu da Porsche o Enzo Elias para correr na Stock Car. Saiu da Porsche o Gaetano de Mauro para correr na Stock Car. O Christian fez o caminho inverso, mas a gente está vendo agora um piloto, por exemplo, como o Matheus Comparato, saindo da Fórmula 4 para ir para a Porsche Cup. Provavelmente um desses caras vai parar depois. Vai parar na GT lá fora ou vai parar na própria Stock Car. A Porsche Cup virou uma categoria de transição para quem está subindo, já que hoje é possível fazer carreira no Brasil? O que a Porsche construiu é impressionante. Eu conheço várias pessoas que estão lá e eles foram migalha por migalha juntando isso. Essa divisão de subcategorias, eu brinco que deixa todo mundo feliz, porque ele tem 3 tipos de carro e ele tem 3 subcategorias em cada uma delas. Ele entrega 15 troféus a cada categoria. Então, 15 caras saem felizes. E o grid da carreira hoje está com 33. Então, quase metade sai feliz. E é isso... Quase metade está disputando alguma coisa. A questão não é dar o troféu. Vamos deixar claro uma coisa. Voltei para casa com o troféu. Não. Cada um ali, num grid de 30 carros, com níveis de pilotagem tão diferentes, tem 30 caras ali brigando por alguma coisa. Por um campeonato à parte, por uma corrida à parte. Não é que todo mundo sai feliz, mas está todo mundo disputando alguma coisa, né?
E mais do que isso, se você olhar as últimas etapas, você vê coisas que o Denner sempre sonhou, que era pilotos da segunda categoria, vamos falar da Sport, misturados com os principais, com os da carreira. Então, Regatas ganhou corrida na geral, né? Quem imaginava isso? O Denner tá dando risada até hoje. E aí essa mistura faz com que, às vezes, o mesmo cara leve 2 troféus, né? Então ele não entregou para 15, ele entregou para 14, para 13. E isso que ele construiu é impressionante, porque o que mostra nisso que a gente está falando, da chegada do Comparato e de outros, é que a Porsche não só pode ser uma alavanca para frente, mas ela está com uma plataforma de negócio consolidada. Porque o Comparato também pode levar patrocínio e vários outros pilotos da Sport, que eu conheço vários. Esse cara tem dinheiro, ele é um empresário e tal. Ok, mas esse cara também está tendo patrocínio. Por quê? Porque ele está fazendo relacionamento. Então a conta dele também está diminuindo. Você vê pilotos assim, eu tenho vários casos de piloto, Nelson Marcondes, Nelson Monteiro. Esses caras têm dinheiro para bancar? Tem. Para toda a vida? Talvez não, mas ele tem patrocínio. Então isso está fazendo com que tenha mais longevidade. Virou um negócio, mesmo para quem antes estava lá só pagando, virou um negócio porque o evento ficou muito grande, né? Também. E você vê um caso como o Nicolas Costa, por exemplo. Foi um cara que eu acho que é um exemplo aí de batalha, de determinação. A mãe vendeu o carro para ele correr de Fórmula 3, depois ficou 3 anos sem carro, porque, enfim, deu para fazer 2 corridas só. Então, ele é um exemplo de um cara que sofre com patrocínio, com dinheiro e tal. Ele foi campeão da Porsche Cup, ele estava lá, ele fez uma temporada, ele tinha patrocinador, o patrocinador ativava. Então, isso você só vê numa categoria profissional. O piloto conseguir levar patrocínio e trabalhar isso. Então, por mais que ainda reúna os Gentleman Drivers, que eu acho que são uma base importantíssima da categoria, e por isso tem as classes destinadas a eles, você tem ali na frente uma massa de pilotos profissionais que podem viver disso e podem trabalhar disso por muitos anos. E o carro, ele é um carro que hoje tecnicamente permite, é um carro muito rápido. Por isso tá trazendo essa galera jovem tá chegando, muito porque o carro é um carro muito bom, um carro rápido, um carro que te prepara para carros mais rápidos, não é? Sim, é um carro mais rápido que a Stock Car, né? Pelo menos a versão anterior. Vamos ver como é que a Stock fica agora com esse novo carro. Mas por ser um GT, né? Por ser um carro preparado para a corrida. Então eu acho que assim, é uma baita preparação. Tudo, porque é um carro atual, é um carro tecnológico, é um carro que permite ele mexer em nível de ABS, em nível de controle de tração. Ele pode até controlar a velocidade com que o pedal do acelerador funciona. Eu sei que tem pilotos que usam, a Porsche fala para você usar isso no seco na chuva, mas tem pilotos que usam seco na chuva, chuva no seco. Como assim? O que é isso? Explica melhor. Pra galera que tá em casa entender. O piloto, então, tem 3 regulagens dentro do carro. Níveis de ABS e níveis de controle de tração. Ele pode ir do nada até um nível 7, 8. Então é pouca assistência ou muita assistência. Controle de tração é fácil, todo mundo entende. Então, vamos falar dos carreiras. A maioria anda no controle de tração 0 ou 1, muitas vezes desligado, e ABS 1, que é o primeiro nível que tem. E o ABS tem sempre uma questão. O ABS ele te ajuda e te atrapalha, porque permite com que você freie muito dentro, mas isso você tem que dosar para poder se aproximar na curva, porque se o ABS ficar ativado por muito tempo, tira o piloto da trajetória ideal. Então, é uma ciência não só frear, você administrar o ABS. E aí a gente tem um terceiro elemento. Como que o piloto aciona o acelerador e isso transforma, abre a borboleta no motor. Então tem 2 níveis, nível 1 e 2. O que a Porsche recomenda? Que o nível 1 seja um nível de seco e o nível 2 seja um nível para chuva. O que muda isso? Quando ele acelera, a borboleta responde um pouco mais rápido ou um pouco mais lento. No 1 responde mais rápido, no 2 mais lento. Exatamente. Mas tem pilotos andando com o 2 na chuva 1 com 1, no 2 com seco. E porque o Christian anda na chuva com 1? Isso eu não posso contar. Olha aí, os segredos não serão entregues. Você, piloto da Porsche Cup que estava acompanhando, não saberá. Não, eu sabia que ele ia falar, mas eu não podia deixar de perguntar. E vamos falar... antes de eu encerrar o assunto Porsche Cup, o Mauricinho falou uma coisa que, aquela corrida de 2022 do Christian campeão tem muita história. Tem muita história. Conta uma boa, vai. Tem muitas histórias, mas vamos... Eu vou pra quem não tava assistindo, pra quem não assistiu aquela corrida, eu vou desenhar ela aqui pra vocês imaginarem. Corrida de Endurance na chuva, 500 km de Interlagos, Porsche Cup,
Christian Ham precisava de uma vitória ao lado do Diego Nunes e de uma combinação de resultados que era assim, improbabilíssima, né? Improbabilíssima. Ele precisava, entre outras coisas, que o Alceu não terminasse. Alceu não terminasse a corrida. Que tinha ganhado as duas. Exato. E tinha mais alguma coisa com o César e com o Frangulhos. Tinha. Então, a gente nem fez conta. A gente nem tinha conta. A gente não tinha conta. Ó, é verdade. A gente não tinha, de um ponto de vista dual aqui, a gente tinha tanta certeza que a gente não ia ser campeão. Falar a verdade, a gente não tinha camiseta de campeão, né? Não tinha placa de campeão, não fizemos nada pra ser campeão. Assim, era uma combinação muito improvável de resultados. E aí, Mauricinho. Não, e aí, Thiago Cortes, que era o engenheiro do Alceu, com o Gui Salas, tinha ganho as duas corridas. Eu cheguei pra ele, falei, escuta, cara, é o seguinte, eu só quero ganhar a corrida, você pode ganhar o campeonato. A gente brincou isso algumas vezes durante o final de semana. E aí a Porsche na Endurance tem essa questão do primeiro segmento, né? Então a gente teria que ganhar o primeiro segmento, ganhar a corrida, que é a pontuação máxima, e que ninguém tinha feito a pontuação máxima. Ninguém tinha ganhado as duas metades da corrida ainda. Exato. E imagina como o seu ia quebrar, ia ficar fora, o cara tinha ganho as duas corridas, né? Mas a corrida começa assim, a gente classifica de novo em segundo, a gente classificou 2 em segundo e 1 em terceiro. Era o Alceu com Casagrande, né? Era o Alceu com o Gui Salas. Com o Gui Salas. Era. E aí abre o box, começa a abertura de box pra corrida e chove. E eu vou te falar, eu nunca tinha feito uma corrida inteira na chuva. Inteira, do começo ao fim, assim. Corrida longa. E corrida longa, né? Corrida de 500 km. Corrida longa, claro. A gente fez corrida de Stock Car várias vezes, corridas menores, mas é uma corrida longa, de começar na chuva e terminar na chuva, eu nunca tinha feito. Quando chove no box aberto, a gente sempre ficou naquela história, quem larga. E uma curiosidade, em Goiânia, que foi a segunda etapa, tava no grid, um marcando o outro. O Diego marcando o Zonta, se o Zonta largava o Diego. Eu lembro disso, eu lembro que uma vez eu falei, Diego, pega o capacete, eu vou colocar o seu capacete do lado do carro, você vai estar lá para entrar. Na hora que apitar, o Christian não vai estar aqui, ele vem correndo, a gente faz... era um jogo... Era teatro. De coisa do cara ficar colocando assim o macacão no grid, mas ele não entrar no carro, né? Tinha teatro. É genial. Foi assim em Goiânia. E aí na última hora entraram os profissionais e o Diego largou. Mas aí em São Paulo ficou a mesma coisa. E agora? Quem larga, né? Porque a Porsche estava nos obrigando a inverter os pilotos. Ela deixou de permitir dobrar o stint. E eu já falei pro Vini, porque ele colocou tanta regra que agora é hora de voltar a deixar. Tinha que repetir um pneu também, não é? Não tinha. Isso não tá tinha sempre pneu, assim. Você faz 6 stints e você tem 4 jogos de pneu na última etapa dos 500 km. Um pneu. Mas enfim, choveu. O Christian falou assim: eu largo. Foi a primeira atitude dele. Ele falou assim: eu largo. Eu falei: opa, tem uma coisa diferente aí. Bom, e a chuva só apertou, nunca diminuiu nem nada. E eu fui assistir o primeiro stint de uma área do restaurante da Porsche. Eu faço isso em todas as sprints. Tô sempre no restaurante. Ele vai lá pra comer, não. Ele vai lá pra ver a corrida. Porque é um lugar que te dá uma visão muito grande do autódromo. Eu não vejo a S do Senna e num pedaço da reta oposta. Mas o resto você vê tudo, você consegue falar com o piloto. Bom, a gente largou em segundo, o Werner era o primeiro. O Christian passa o Werner. E vai abrindo. E aí eu acompanhando o tempo, eu falei assim, caraca, o que tá acontecendo, né? Ele era o mais rápido da pista longe. Aí eu entrava no rádio, Cris, 7 segundos, Cris, 8 segundos, Cris, 10 segundos. Cara, não precisa virar isso. Eu cheguei a falar isso. Olha, não precisa virar isso, porque era tão longe dos caras. E aí começa a lenda do Christian na chuva. Começa nessa corrida. E era impressionante. E era um stint de 20 voltas. Mais ou menos, de 30 minutos, 40 minutos. Cara, eu vi ele ultrapassando profissionais de uma maneira que não dava pra imaginar. Eu de fora ficava assustado. Eu falei, agora vai rodar. Cara, e ele passava como se os caras estivessem parados. Você lembra disso, Thiago? Lembro. Essa corrida foi marcante. Eu até abri aqui nas estatísticas pra ver de novo. 4 horas e meia. Ela foi até o limite. Do tempo. Olha, aí isso aconteceu todas as vezes que o Chris voltou pro carro. O Chris era o carro mais rápido da pista. Todas as vezes. E ele chegou a disputar com o Zonta, com o Alan Kodair, com vários outros pilotos.
Ele sempre foi o cara mais rápido da pista. E eu entrava no rádio e falava assim, cara, não precisa virar isso. Eu repetia isso. E a gente tá falando de um campeonato que traz grandes nomes do automobilismo até internacional, né? Pra andar junto ali. Sim, tinham Ele era mais duplas... rápido, não só da sprint, era o campeonato de endurance. Esse é o campeonato de endurance. Não, Exato. estamos falando de... Nesse aqui tinha Nelson Piquet, tinha Casagrande, tinha Gui Salas, tinha Barrichello. Kodair, tinha Barrichello, tinha Ricardo Zonta. Porra, posso César falar aqui, Ramos. César Ramos. Cara, todos os caras O Gui pica no Salas, estoque. o Todos Gaetano, enfim. Gaetano. E por que também? Porque aquele foi o ano de estreia do carro. Todos os pilotos profissionais que andaram na Endurance no carro antigo, o cara queria andar naquele Nesse carro. daí, né? Bom, segundo stint entra o Diego. E aí a loucura foi porque a gente se prepara, Thiago, com o maior número de pneus zeros para corrida. A gente tinha um monte de pneu zero para corrida, de seco. Aí começamos a trocar todos os pneus zeros seco para chuva. Eu nunca imaginei fazer isso na minha vida. Tanto pneu de chuva. Você nunca viu tanto pneu de chuva na sua vida. E a gente deve ter comprado 5, que acho que era um limite. 4 ou 5 jogos a gente comprou na corrida, durante a corrida. E se eu não me engano, por regulamento, vocês só deixam um montado, né? Em condições normais. De chuva, sim. A gente fica com 4 jogos de roda no box. Aí você fica com 3 jogos de roda slick e um de chuva. E aí, normalmente nessa prova de 500 km, a Porsche faz uma mágica de um 5º jogo de roda. Porque você vai usar 4 durante o final de semana, durante a corrida. A gente trocou todos os pneus slicks por de chuva. Então, só tinha chuva no box. O Diego entrou no carro com pneu de chuva novo. E aí ele falava assim no rádio: pergunta pro Cris onde ele passa no café. Falei, o que, Diego? Cara, eu tô tomando muito susto. Pergunta pra ele onde passa no café. Cara, a gente passou o rádio pro Cris. O Cris falou alguma coisa pro Diego. E era assim, por quê? O Diego entrou numa situação... totalmente aleatória e já tinha o tempo de volta. Ele sabia quanto o Cris virava. Ele tinha que chegar naquilo lá, né? E detalhe, o profissional da dupla era o Diego. Sim. Diego já andou de GP2, Diego, né, pô, Stock Car. O Diego é um cara habilidoso, é um cara que se vira muito, e na chuva também, aquele cara que se vira, ele não fica reclamando nem nada, ele vai, se vira e entrega. Só que ele tava pressionado, né? Ele tava pressionado pelo que o Cris tinha feito no primeiro stint, era impressionante. E aí fura o pneu do Diego. E fura numa situação favorável. Aquele momento, sabe, quando vai ganhar, quando ganha, tem que ganhar. Dá tudo certo. Dá tudo certo. Fura no safety. Fura numa situação, ele subindo o café e entra no box. Aí entra no box. Cara, nessas horas que tinha que voltar pro carro, o Cris nunca se vestiu tão rápido. Nunca se preparou tão rápido, né? Já aproveitou, já fez a troca. E aproveitamos, fizemos a troca, não tinha o que fazer, fizemos a troca e aí o Cris volta e de novo o carro mais rápido, eu entrava no rádio. E aí eu tomei a decisão de não ficar mais no restaurante, porque eu tava assustado de fora de ver. Então eu ficava na tela da cronometragem, eu falava, Cris, você é o mais rápido da pista. Cris. E aí eu começava a falar a diferença de tempo foi só subindo. E aí depois entrou uma situação muito difícil, né, de safety car. Mas todas as vezes que a gente inverteu os pilotos, o Cris era mais rápido e o Diego sofria. O Diego sofria por quê? Porque ele sabia o que estava acontecendo com a dupla, né? Mas assim, a gente ficou sabendo que o carro do Alceu deu um problema, que quebrou o motor, que parou na pista. Aí alguém começou a fazer conta. Não, a gente vai ser campeão. Eu falei, para, gente. Para, do que vocês estão falando? Aí eu lembro. Do que vocês estão falando? Era eu falando com o Thiago. Era eu. lembro que tinha uma confusão. A gente ficou trocando mensagem, eu e o Thiago. Pô, não sei o que, aí você acaba assim, isso acaba não sei o que lá. É verdade. Ele trouxe a conta. Olha o que eu lembrei. É isso mesmo. Quem contou pra nós, isso aí vocês vão ser campeão, foi ele. Ele mandou uma mensagem. E eu falei, é isso? Aí comecei. Aí foi eu que cheguei pra você, ó. Se der isso aí, a gente é campeão. Não, e eu falava assim, gente, deixa eu me concentrar, só quero ganhar a corrida. Depois a gente vê o que dá. A gente tem na cabine uma tabela com a atualização automática. Então, claro, você precisa lá dar o comando, mas ela já te entrega como está a classificação. Então, para você não ter que ficar fazendo, depender de mim e do Luke para fazer conta, ferrou. Então, a gente usa esse recurso. Super tecnologia chamada Excel. Ajuda muito. É o Excel com soma automática. E ajuda demais, cara. Nossa. Essa plataforma aí de IA fantástica, chamada Excel. Exatamente. Ele me manda... É verdade essa história. Ele me mandou uma mensagem, ó, acaba assim, vocês são campeões. Aí eu vou contar pro Mauricinho.
É verdade, tem esse bastidor aí. E eu fiquei totalmente incrédulo, porque eu não tava fazendo conta Ninguém nenhuma. fez conta. Ninguém fez conta. A gente chega em segundo na primeira corrida, no negócio do segmento a gente sai líder. Uhum. Na segunda corrida, o Cris fura 2 pneus em Goiânia e terminamos 10º alguma coisa. Aí eu falei, gente, só quero ganhar a corrida, porque a gente chegou a disputar as 2 primeiras, né? Falei, gente, só quero ganhar a corrida. Ele de quebra, tudo deu certo. Aquele dia que tudo encaixa, né? Todas as coisas que davam acontecer, aconteceram, encaixaram pra que a gente fosse campeão. O E Endurance geralmente é assim, né? Na Porsche, é impressionante. E aí tem um espião, né? A Porsche tem um espião. Vocês sabem disso? Não. Quando acaba as corridas, tem um espião que assiste todas as onboards. Todas as onboards. É mesmo? Quem faz isso? O Enzo? O Vini? Não. Quem Não. assiste todas as Maurício. Denis Dirani. Ah, tá. Denis Dirani, seu MacBook, põe na velocidade 4 e ele assiste todas as onboards. Quando acabou a corrida, eu não lembro se foi no mesmo ano ou depois, ele me mandava uma mensagem. Cara, olha o que aconteceu aqui, olha o que aconteceu ali. Christian Han ensinou muita coisa pro Denis Dirani. Porque o Denis assistia e me contava as coisas, cara. Porque ele surpreendeu muito todo mundo, né? Uhum. Com aquela performance. Ainda mais naquela situação de... Ele se vestiu e foi pra pista. É um habitat natural dele, né? Mas isso é verdade do Denis. O Denis assiste até hoje todos os onboards, porque eles fazem os relatórios. E a Porsche tem essa comissão de acidentes, né? CAA, se eu não me engano. E o Denis é um dos caras que participam. E eu acho isso muito legal, porque a gente está trabalhando com uma categoria que não é profissional. Então acontece de tudo. De novo, cada carro tem 3 subcategorias. São níveis de experiências totalmente diferentes. Vou usar o exemplo do Thiago, do Edu Guedes. Ele tem uma outra profissão. Aquilo é um hobby, efetivamente, né? E você tem, por exemplo, o Comparato no outro cenário. É um cara que quer viver de automobilismo. Porque quando ele anda de F4, ele tá pagando. E agora, começando a andar de Porsche, ele quer fazer o quê? Ele quer virar um piloto profissional. Como virou Alan Kodair, Daniel Serra e muitos outros, né? Como ele tá conseguindo, ele tem patrocinador. Comparado tem patrocinadores, é o projeto que tá junto com o Caio Castro. Exato. Então você vê como a coisa tá mudando bastante nos últimos anos em relação aos caminhos possíveis. Isso me deixa feliz porque, como profissional do automobilismo há muitos anos, cada vez mais a gente tem mais oportunidades. Tem mais pilotos, mais categorias e mais oportunidades. E a novidade do ano, Booster, sua opinião, Thiago Mendonça? Gostei bastante. Eu acho que a forma como eles colocaram, né, que você tem ali os 12 acionamentos para lidar ao longo do fim de semana, cria um lance de estratégia bacana. E eu acho, minha visão, que fica desse primeiro fim de semana, o Maurício pode falar melhor sobre isso, é que a turma foi conservadora demais. Eu acho que, como é imprevisível o que pode acontecer, e safety car, e entrada, e bandeira vermelha, cara, usa. Não, o Christian fez isso. O Christian, na possibilidade de rolar a bandeira vermelha no Q1, ele tacou no botão. Terminou muita gente com 4, 5 acionamentos e não vai, a taxa Selic não vai aumentar isso aí. Não tem juros. Não tem juros em Você cima. não carrega pra próxima. Não carrega. Então, eu acho que essa é uma visão diferente que eu acho que no Algarve os caras já vão mudar. Tipo, usa. Aí depois, na segunda corrida, você resolve. O que você achou, Mauricinho? Como é que foi lá? Também não tava lá, então como é que foi lá a administração desses puxos? Eu sei que teve esse no Q1 aí, que foi justamente essa situação que ele colocou. Ele falou, ele defendeu o que o Christian fez, né? Cara, usa. No fim, o Christian, a conta ali, não precisaria ter usado para passar pro Q2. Mas você acha que... O que você achou dessa novidade? E como é que vocês administraram isso lá no final de semana? Para nós, não foi tanta novidade o fato da gente estar com esse recurso na estoque há muito tempo, né? O que tá diferente é que a Porsche teve que reduzir um pouco a potência do carro e no acionamento do push ela devolve essa potência. Então o que aconteceu? Dois fenômenos. Primeiro, as corridas ficaram mais dinâmicas, tem mais ultrapassagens, quer dizer, pelo menos tem mais disputas, não que elas são concretizadas, né? E nesse sentido eu achei legal. Eu achei legal que você tem mais oportunidades, mais possibilidades. E tá todo mundo ainda se adaptando, foi a primeira vez. Mas quando você reduz um pouco a potência, você meio que nivela os pilotos de uma outra maneira. E então alguns pilotos, eu ouvi algum relato de alguns pilotos reclamando disso, que o carro ficou
mais fácil de guiar, vamos falar assim, eles tiveram que se adaptar, né? Na retomada, principalmente, né? Na retomada, principalmente. Então, assim, claro, tem sempre uma novidade, tem sempre um ônus e o bônus. Nesse momento, no mundo ideal, e é uma coisa que nesse carro da Porsche teria que fazer algo diferente da construção do carro, no mundo ideal você teria que ganhar potência efetivamente e não reduzir um pouco para depois devolver. Que é como funciona a Stock Car, por exemplo. Como funciona a Stock Car, que ela sobrepõe a potência normal do carro. Mas isso só o tempo dirá, né? Só o tempo dirá. Agora também eu vejo, isso é uma opinião minha, não falei com ninguém, o Denner está olhando a nova geração de carro. 27 vem um carro novo. Esse carro 992 vai ser a segunda categoria que é hoje. Ou seja, nós vamos trocar de nível de carro. E quando ele começa a outra categoria com essa geração de carro que ela tem hoje, já com o Boost, muda tudo. Sim. Começa uma página em branco, né? Então, acho que como tecnologia, como novidade, é legal. E tem essa questão da potência para alguns pilotos ficou um pouco mais chato. Pô, agora ficou muito fácil guiar, parece um challenge, né? Claro, não é. Porque a potência caiu, durante a corrida a potência foi reduzida, Exato. Diminuíram a borboleta, a abertura da borboleta ao longo da corrida, né? E ela só abre 100% na hora que você acerta o boost. Eles não falaram exatamente como a tecnologia funciona. Imagino que seja algo parecido com isso. Ou ele está usando um artifício de mapa de motor. Entendi. Pode ser uma questão ou de ele mapa de tira motor. ponto de avanço, de ponto de ignição. Ele faz algum parâmetro de injeção eletrônica, como se fosse os carros de rua hoje, que você põe lá o modo esporte, entendeu? Sim. Ganha alguma coisa a mais. Eu acho que ele fez isso. Mas o carro tá na potência máxima, né? Anda na potência máxima. Ele teve que reduzir um pouquinho. Ele já andava na potência. Ao contrário, o Stock Car tem essa possibilidade de fazer o jogo com a borboleta. Porque a gente não andava com a borboleta 100%. Não anda com a borboleta, não andava, né? Com a borboleta 100% aberta. E exato. aí tinha esse joguinho. Então apertava ali e abria a borboleta 100%. No Porsche, o campeonato já era disputado com a borboleta 100%, né? Exatamente. Então, assim, eles fizeram um baita trabalho de colocar restritor nos carros. Eles têm feito isso. Desde que a Porsche partiu para um sistema de dados não é Power BI, mas enfim, a Porsche vem coletando os dados em tempo real já há alguns anos dos carros. Eles estão com telemetria para eles e todos os shakedowns eles fazem uma avaliação e eles estão trazendo os carros para uma faixa de performance muito interessante, cada vez mais perto os carros. Eu tenho acompanhado isso. E isso está mostrando esse resultado. Eles vieram ajustando um pouquinho de restritor aqui, um pouquinho de restritor lá, para que os carros tenham a mesma condição, né? Algo com que a Stock fez, claro que com mais recurso. O Denner hoje ele é uma equipe única, né? Então ele tem que dosar tudo o que ele faz, mas nesse trabalho preparou para você usar o push, entendeu? Foi um trabalho de base para usar o push. Agora, o que eu gostei também é o fato de você ter na classificação. E é uma decisão sua. E o que mudou mais para nós foi isso, na gestão do final de semana. Primeiro, você tem que descobrir quantos pushes você consegue usar numa única corrida. Sim. Né? Porque não adianta você ter... Essa é a primeira conta que você tem que fazer. Essa é a primeira conta. Porque é isso que a galera tá acabando com... Exato. Achando que, vou pra segunda corrida com 10 push. Não tem. Não tem, você tem um bloqueio de 1,40. Exato. Fazer a conta voltas. Então, você não até o Thiago Mendonça aqui falou que não sabe fazer conta, só precisa do Excel. Fazer isso daí, né? Então, exato, cada pista vai ter um limite máximo. É claro, se você... Aconteceu isso no domingo. Domingo teve uma volta a menos das 17. Interlagos dá sempre uma 17. Uma tendência também, sempre você faz... Safety car. Safety car, é uma tendência a reduzir. Então, o Chris sobrou com um push e a maioria sobrou com um. Sobrou com um push a mais. Então, quem tinha 4 é que levou muito push do sábado pro domingo. Sim. Então ele não conseguia usar. Mesmo que ele quisesse, ele não ia conseguir usar no domingo. O Christian levou 8 contadinho, né? Levamos 8, que era o número máximo que dava para usar. E era uma situação que você tinha que usar quando estava disponível. Se você pulasse uma volta, ia sobrar. Então, mas esse é o mundo ideal. Pô, toda vez que ele tiver ali, ele tá na mão. O ideal é isso, na conta de Interlagos levar 8 pushes. É isso aí. Então essa gestão do final de semana, o que mudou para nós que eu estava falando é na classificação. Porque na classificação você faz uma gestão do que acontece no Q1 e, claro, a gente está sempre no top 10 disputando a pole, o que você faz no top 10. Mas ficou claro que no top 10 você vai ter sempre o seu melhor pneu e agora você vai ter que dar as voltas rápidas conforme o acionamento do push. Sim.
Ou seja, eu vou dar 2 voltas rápidas, então eu vou me preparar, vou fazer o outlap, vou fazer o aquecimento 1, aquecimento 2, depende de cada carro. Cada pista. Na hora de acelerar a primeira volta, eu vou usar o push. Na segunda volta, que seria a segunda volta rápida, eu não tenho mais push. É uma volta morta. Então eu tenho que tirar o pé. Aí, para eu usar o push, para eu tentar mais uma, usando o push, eu tenho que dar uma terceira volta rápida. Então isso mudou totalmente o final de semana, quando a gente olha para a classificação, né? Uhum. E a classificação, falando do Chris no Q1, a pista estava muito mais molhada do que todo mundo imaginava, inclusive eu. Eu nunca imaginava aqueles tempos tão altos. Porque quando você olhava a pista, eu falei assim, gente, não é tão ruim, né? Mas lá dentro era outra coisa. E quando o esporte termina faltando 1 minuto e meio e vários pilotos que estariam completando a volta foram pegos na bandeira vermelha e a Porsche não retoma o cronômetro, né? A CBA não abre de novo o treino, e isso deixou o Christian, falou assim, cara, se eu ficar de fora, se der outra bandeira vermelha, podia acontecer. E ele usou por conta Ainda dele. mais uma situação da pista como estava. Exatamente. Claro que ele era o terceiro grupo indo para a pista só estava melhorando, não tinha chance de chuva, mas ele usou por conta dele, né? Quando eu vi do Q1 pro Top 10, eu falei, cara, você usou um push? Ah, fiquei com medo da bandeira vermelha. Ele tinha razão nisso, Sim, né? sim. Eu de fora estava mais otimista, mas ele lá dentro não tinha todas as informações. Eu acho que isso do push vai só... Todo mundo vai ganhando um pouco de experiência, né? E em Portimão, que vai ser a próxima, também vai ser um pouco diferente. É um traçado diferente, um autódromo diferente. Então, talvez dê para usar em mais de um lugar. Uhum. Aqui em Interlagos dava para usar, aqui em São Paulo, né? Dava para usar em 2 lugares. É o poste principal, basicamente. E na corrida aconteceu bastante isso, né? Sim, o tempo todo da turma se atacando ali com push. Eu achei bem legal e bem interessante. Por isso, né, a gente está falando de uma categoria que trabalha com carros muito similares, né? Que são durante muito equalizados. tempo, a principal crítica à Porsche Cup é uma corrida onde ultrapassar é muito difícil. Porque quando você coloca o carro atrás, você perde muito downforce. Exato. E a ultrapassagem na Porsche Cup era uma coisa rara. Sim. Todo mundo sempre falou isso. Era a maior crítica que tinha a Porsche Cup. É uma categoria onde o carro não te ajuda a ultrapassar. Tá e superado. agora, com esse novo recurso, traz um tempero especial aí para as corridas. Uhum. Pra gente fechar, eu não posso ter o Thiago Mendonça aqui, comentarista da Fórmula 1 da Band, e não bater um papo sobre Fórmula 1 com ele rapidinho, né? Vamos lá. O que você tá achando dessa nova temporada? Cara... Onde a McLaren, com Piastri, parece que está com uma mão na taça. A Fórmula 1 está com uma temporada melhor que a encomenda, né? E sempre acontece isso, né? Antes das mudanças de regulamento. A temporada 2021 também foi espetacular antes da estreia do carro solo. E as equipes vão se aproximando, né? Conforme você tem um regulamento estável, a tendência é que você se aproxime. E é o que a gente viu esse ano, todo mundo muito próximo, todo mundo brigando ali dentro do mesmo segundo, e a McLaren com uma vantagem especial. Mas até quando, né? Quando eu anunciei aqui que a gente já está junto no programa, no primeiro stint, nessa nova fase, uma das pessoas que sempre participam aqui com a gente mandou a pergunta. Continue participando, viu? Continue participando. Me segue lá no Instagram, me manda a pergunta também. Ele usa o nickname Fred Vassouras, que é uma brincadeira com o Vasseiro. Continue levantando poeira, garoto. Continue levantando poeira. E aí ele pergunta, mas essa vantagem continua depois da diretriz da Espanha? E qual é a diretriz da Espanha? É uma rigidez maior em relação à flexibilização da asa dianteira, que é um dos recursos que a McLaren tem. Uhum. E já respondendo essa pergunta, eu acho que vai diminuir um pouco, mas não é só isso. Não é só isso que dá à McLaren a vantagem. Então, eu acho que pode escapar, sim, da McLaren o título, a depender da gestão desses dois malucos aí, do Norris e do Piastri. Porque o Piastri é um cara muito frio e parece ter a preferência, ou pelo menos a equipe acredita mais nele. E o Norris é um cara meio derrotista. Então vamos ver como é que vai ficar. Tá todo mundo achando o Norris meio desanimado, meio desanimado. Então vamos ver como é que fica essa relação, porque se eles brigarem entre eles, pode ser que o Verstappen se aproveite. Para você, Mauricinho, você conhece de engenharia, o quanto isso vai mudar, tirar o zap da mão da McLaren? Olha, tem muitas coisas debaixo do pano, né? Coisas que a gente não vê, que a gente não sabe, e poucas pessoas sabem. Nos últimos anos está difícil acompanhar a Fórmula 1, porque primeiro estão fazendo 23, 24 finais de semana. Corrida Paraná.
Tá quase fazendo o que eu faço de final de semana no ano. Eles estão com rodízio de mecânicos e engenheiros. Ah, é? Sim. Porque aí você faz, sei lá, 8 corridas, depois vai um novo time, depois você volta. E assim você consegue ter uma família, né? O cachorro não sabe quando você chega. A Blau não segue. Quantos finais de semana você tem de corrida esse ano? Eu brinquei com o Daniel aqui. 23 a 25. Com esse salário tá tranquilo também. O meu deu 27, o Daniel 30. O seu deu 27? 27, Daniel 30. Mas tá bom, 27. O ano passado foi 30. Diminuiu 3. Finais de semana de corrida. É bem desafiador, Eu tenho feito isso nos últimos anos. Eu gosto muito, eu não posso falar, eu não posso me queixar. Que você vai embora às 5 da tarde, né? Ele fica até às 9. Não, eu vou... Que hora que nós vamos embora? Não, muitas vezes nós somos juntos. Juntos. Mas não, eu não tô na mesma situação de vocês. Eu não sou casado, não tenho filhos. Eu acho que essa é uma vida... Vocês, a mulher de vocês, merece um troféu. Merece. De poder... Aliás, talvez o segredo seja esse, né? É por isso que estão casados há tanto tempo. Você sabe que um amigo meu cobriu a Fórmula 1 muitos anos e ele se separou no ano em que ele parou de cobrir. Foi isso, ele viveu 15 anos viajando e tal. Né? Quando a mulher descobriu quem era aquele cara, ela falou... A mulher conheceu ele, eu falei, a hora que a tua mulher te conheceu, ela falou, não. Pelo amor de Deus, tira esse cara daqui. Sabe quem quase se divorciou assim? O Marcos, goleiro do Palmeiras. É mesmo? Ele falou que quando ele convivia muito com o Sérgio, eles viviam, né, viajando, ele dividia quarto com o Sérgio, tal. E parava pouquíssimo em casa. Ele falou, quando ele se separou, quando ele voltou pra casa, a mulher dele não aguentava ele lá. Ela arrumava coisa pra mandar ele pra fora de casa, porque ela não aguentava o cara em casa. É isso. Esse é o desafio. No começo, na virada do ano, quando demora assim pra começar, eu e a Rosana falamos assim, ela já chegou a falar isso pra mim, você não tem nenhuma corrida pra fazer? Genial. Mas voltando à vaca fria, porque aqui não é vamos debater o relacionamento das pessoas aqui, né? Voltando à vaca fria, que a gente estava falando mesmo da Fórmula 1. Da Fórmula 1, que tem muitos finais de semana de corrida e que... Eu não tô conseguindo acompanhar todos. Mas eu lembrei, a gente estava falando do quanto isso vai tirar o zap da McLaren. Eu acho que os times de engenharia das equipes é uma coisa surreal, assim, do que os caras têm feito dentro do regulamento. Tem muita coisa, eu tava falando, tem muita coisa por baixo do pano que a gente não sabe quando a gente fala de gerenciamento de energia, quando a gente fala de muitas coisas assim. Uhum. E por isso que hoje por isso que há muitos anos a Fórmula 1 só dá uma volta rápida. É o pneu? Não é o pneu. O pneu duraria mais uma volta? Provavelmente sim. Mas aquele gerenciamento de energia que tem que carregar para você usar toda a energia numa única volta. E o piloto tem alguma gerência sobre isso, de quanto entra, quando entra. Eu sei porque eu estava falando com um engenheiro que está fazendo o EC dos hipercars. Eu falei, cara, isso é um videogame. Isso é um videogame. A Fórmula 1 não está longe, só que a Fórmula 1 é mais comedido. Né? Mas são 160 cavalos que você tem ali à sua disposição quando você está com o sistema. É muita coisa. É muita coisa. Você não consegue não usar. Eu vou dar uma volta 100. Vou dar uma volta com 40 cavalos em vez de 160. Então, isso está se destacando, que é o que os caras, Verstappen, Leclerc, o Piastri, todos estão fazendo. Cara, você tem que encaixar aquela volta. Tá cada vez mais estocar, né? Olha as últimas classificações. Você tá vendo muitos carros em um segundo, muitos carros em meio segundo. Desde o ano passado. Isso está chamando muito atenção. Os carros estão muito próximos. É um desastre a Aston Martin e tal. Mas, cara, quando você olha, o tempo numérico não é longe. Não é longe, mas é isso. Estocar de céu ao inferno a 2 décimos. Exato. A Fórmula 1 está acontecendo isso. Está começando a ficar assim. Está começando a ficar assim. E a questão da flexibilidade da asa, isso é um recurso usado há muito tempo. Né? E os caras criaram um método para fazer a gestão de quanto a asa flexibiliza ou não. Eu acho que vai piorar um pouco. Acho que vai, mas acho que vai piorar para todo mundo. Tá? Porque todo mundo usa esse recurso. Talvez a McLaren tenha uma gestão melhor sobre isso, talvez. Mas lembra aquela outra diretiva que fizeram em Spa, da altura? A Mercedes, não, vamos levantar o carro tá muito baixo, o mínimo e tal. Pô, só favoreceu a Red Bull, né? Favoreceu. Então, eu acho que tá perto, tá mais perto do que no passado, tá mais legal, cada hora vai ganhar alguém, né? E de novo, eu como telespectador,
você vê vários carros ganhando, várias marcas, várias equipes, vários pilotos, isso é sensacional, né? Com 24 finais de semana. Mas é assim, o regulamento tenta trazer todo mundo para perto, e aí de repente alguém dá uma descolada, né? E eu acho que a grande questão é a dupla. O que vai acontecer com a McLaren da dupla, quanto isso vai durar essa amizade, né? Uhum. Eu li, acho que foi hoje, uma reportagem, acho que foi em algum motorsport, talvez, falando disso, que a própria equipe já prevê um atrito. Entre os dois. Porque, cara, não tem como não acontecer. É. Não tem como não acontecer, entendeu? É uma disputa. A disputa já começou quente, né? Uhum. Mas tem muita coisa em aberto para 26, né? Do carro novo. E se realmente a McLaren perdeu o seu reinado, tirando a disputa, e tô falando de perder o reinado mesmo, porque... Tecnicamente, né? Desse ano. Quem você acha que tem lenha aí pra chegar nessa briga? Além do Verstappen. Porque vai falar Verstappen, vai ficar meio... É muito difícil, sabe por quê? Porque a Ferrari é aquela coisa, né? Quando anda bem, não sabe por que andou bem. Quando anda mal, não sabe por que andou mal. E a Mercedes... Tá mais perdida que surdo em bingo. mais perdida que surdo em bingo. E a Mercedes, ela tem um desempenho que é muito estático ali, né? Ela não consegue tirar essa diferença para a McLaren. Então, o único cara que a gente viu fazendo diferença foi o Verstappen. Então, se você não gosta do Verstappen, lamento, mas acho que o único cara que pode ganhar esse título... Eu tomara que você goste do Piastri. Se você não gosta do Verstappen, vai gostar do Piastri, pode gostar do Norris. Porque Hamilton, Russell, não vem não. Não vem não. Eu acho que é Verstappen ou os dois da McLaren. Você acha que o Hamilton é carta fora do baralho, não só esse ano, mas na Fórmula 1? Eu tô me decepcionando um pouco com a forma como ele tá lidando com tudo, assim. Ele tá meio derrotista, né? Sou eu, a culpa é minha. E eu acho que a gente já viu esse ano boas performances, né? Na China. A gente só viu na China. Sprint. Verdade, assim. Bom, vai. Então, mas assim, tá lá, entendeu? Não em algum lugar tá escondido. E é questão de ajustar. Então, eu acho que ele tá tendo uma reação exagerada aí a essa má fase, a esse mau início. Eu acho que tem que botar a cabeça no lugar e eu acho que ele tem toda a capacidade de andar junto ou na frente do Leclerc. O fato dele tomar do Leclerc tá mexendo com a cabeça dele, na sua opinião, Mauricinho? Certeza. E essa é a questão do cara... como todo esporte, o que manda principal é o mental, né? Eu assisto pouco tênis, mas admiro, porque para mim é o esporte mais mental que tem. Do cara virar um set, do cara tomar 2-0 e ganhar de 3-2, sabe? É um negócio assim, jogos que são 5 sets, né? Melhores de 5 sets. Mas no automobilismo é exatamente igual. Se o cara se desconcentra um pouco, e eu acho que você tem razão nisso, ele tá se abalando mais. O Hamilton não tá no melhor carro, já não tava uns toda 3 essa anos, geração do carro solo, mas o conjunto, ele, num conjunto, deveria fazer a diferença, né? Na mesma condição, quantas vezes o Russell ganhou sobre ele o ano passado, isso me surpreendeu também. E é um pouco do que você falou, talvez ele esteja mais derrotado, e talvez tá tendo que fazer um esforço muito maior para chegar perto do Leclerc. Ele tá derrotado, ele tá velho ou ele tá de saco cheio? Eu acho que ele tá derrotado. Acho que ele não esperava que fosse tão difícil, honestamente. Eu acho que não é a idade, não. Não é, pra você também não é nem idade, nem... Não. 24 final de semana de corrida, eu não aguento mais, eu não preciso mais disso aqui, não. Não é isso, o cara não. chega no box, eu não preciso mais acelerar essa merda. Eu já ganhei 5 campeonatos. Vou pra Las Vegas. Eu vou pra Vegas, eu não quero mais saber dessa desgraça. Mas ele não sabe fazer outra coisa, né? Sabe Tem muitos cantar, caras. canta muito bem. Ele maravilhoso, rap, não, é ruim. Mas não sei se para assim. O que eu acho, como a gente tá falando aqui, a gente falou bastante no podcast, o que é? A régua tá subindo. Então ficou mais perto. De novo, 1 décimo, 2 décimos, tá tendo 4 posições, 5 posições, e não era assim. Na época que ele tava na Mercedes no auge, não tinha isso. Não tinha cara tão então perto. Então ele tá velho. Então você tá falando que ele tá velho. Tá com quantos anos, Bruno? Eu tô com 40 anos. Então você é mais velho que ele, pô. Não. Eu sou mais velho que ele, todo mundo aqui é mais velho que ele. Mas ninguém aqui tá correndo de carro de Fórmula 1, meu amigo. Pro que eu faço, eu tô bem. Se você me botar pra correr de carro, com esse Stock Car aqui, que eu só caibo nesse tamanho mesmo, eu não aguento. Eu não aguento correr, eu disputei uma coisa de kart com o Celinho. Sim. Eu não aguentei acompanhar o Celinho, mas eu não vivo disso. Mas eu acho que mudou. O que você tá me falando mudou muito. Hamilton tomou do Russell no final do ano.
Hamilton tomando do Leclerc. Hamilton é um baita piloto. Hamilton no auge engolia. Mas ele tomou do Hamilton no Button auge também. engolia esses caras. Hamilton no auge engolia esses caras. O que separa o Hamilton do auge, se não a idade? Cabeça. Ele tomou do Button também com muito menos idade. Tomou do Rosberg naquele ano, em 2016 também, com menos idade. Então eu acho que ele é um cara que se perde quando as coisas... Ele não é um cara de virar jogo, sabe? Eu não vejo isso assim. Então, quando a McLaren desceu, ele desceu junto. Quando a Mercedes subiu, ele subiu junto. Quando a Mercedes caiu, caiu junto. Então ele não é um cara de virar jogo. Eu acho que se as coisas melhorarem dentro da Ferrari, ele pode voltar a ter aquele nível de excelência. Mas ele é um cara que definitivamente não vira essa chave. Não faz o que o Verstappen fez com a Red Bull. Você tem expectativa de uma melhora na Ferrari, na sua opinião, Mauricinho? Eu tava mais esperançoso do que essas corridas que eu vi. Eu achei que a Ferrari ia tá melhor, né? E o jogo hoje não é só a classificação, o gerenciamento de pneu. E é nisso que a McLaren achou uma coisa, ou várias coisas, porque você nunca acha uma coisa grande, você acha várias pequenas, né? Carro de corrida é isso. E eu acho que a McLaren, eu brinco, quando você acha que uma coisa tá ali escancarada, às vezes aquilo é uma cortina de fumaça. Então deixa todo mundo falar da asa, da flexibilidade, deixa todo mundo falar. A mágica, o segredo não tá lá. Eles não estão verdadeiramente preocupados com isso. Eu acho que não, porque quando você olha a corrida da McLaren, cara, é muito superior. A China é um caso à parte, né? A China é um caso à parte. E quanto o Verstappen guiou e tal, mas... Desculpa, Japão, né? Japão, que ele fez Japão a pole. Que ele fez a pole. Mas também, se a McLaren tivesse feito a pole... Exato. Aí tudo teria mudado. Tudo teria mudado. Eu acho que a McLaren está muito superior dos caras o gerenciamento de pneu. Dura mais, usa melhor, gasta menos, aquece menos. É uma mágica, né? Isso é uma mágica. O Serrinha pode falar sobre isso. Guiando esses carros hoje todos tecnológicos, tem lá, o cara tem que gerenciar a temperatura de pneu. Temperatura de pneu é cronômetro. O Serrinha pode falar bem, né? Ele foi um testador de pneu, inclusive, né? Guiou a Ferrari também, como prêmio, eu acho, de alguma coisa de Le Mans e tal. Ele guiou o carro de Fórmula 1 da Ferrari também. Esse foi o César. Também, O mas Serrinha o também Serrinha guiou? também. Também Serrinha também. O César guiou com o prêmio da Fórmula 4. Isso, e o Serrinha Ganhado por Fórmula 4000. alguma relação da equipe dele com a Ferrari, naquele Ferrari Day, que eles colocam vários clientes da Ferrari para andar, a Ferrari colocou um carro para os pilotos de Endurance. Legal. Não sabia dessa história do Serrinha. Também não. Mas o Serrinha me contou uma história aqui que surpreendeu. Eu vou contar agora aqui no ar, mas assim, porque ele contou no ar, mas enfim. Tá estendendo o tempo, mas vamos estender. Que ele foi lá, ganhou Le Mans com a Aston Martin, e na minha cabeça, eu imaginava que foi isso que a Ferrari puxou os olhos para ele. Ele falou que não, que ele foi fazer depois uma corrida eu acho que foi GT Open que ele falou, ou outra categoria ali de GT Gentleman Driver, que ele foi como piloto profissional, para correr pela F-Corse. E o Amato, que é o dono da F-Corse, viu ele correndo lá e falou: esse cara é bom. Vou levar esse cara vou indicar esse cara pra Ferrari. Então, e aí ele foi disputou o Le Mans de novo, ganhou o Le Mans com a Ferrari. Mas não foi o que eu achava, que era aquele desempenho da Aston Martin que tinha feito ele chamar atenção, não foi outra coisa. Cara. Agora, em cima disso, né, você vê a percepção dos gringos, né, como é distante do que a gente tem aqui. O Ingo Hoffman, na biografia dele, que eu tive a honra de fazer alguns anos atrás, ele conta que nos anos 90, meio dos anos 90, ele já mega campeão aqui na Stock Car, bom relacionamento com a BMW, por conta do que ele fazia no Endurance aqui, né, nas 1000 milhas e tal. Ele foi convidado para testar lá, em Nürburgring, com a BMW. Chegou lá todos os pilotos de fábrica da BMW e Ingo Hoffman, né? Um cara que ninguém conhecia. Ninguém conhecia. Eles foram para a pista e tal, e o Ingo, quando não estava mais rápido, estava no mesmo tempo dos caras. E aí ele falou que uma hora ele entrou lá na salinha dos pilotos, e os caras todos surpresos, né, com a volta dele, e um dos pilotos, que não me vem o nome agora na cabeça, mas está no livro, vira para ele e fala: escuta, o que você faz lá no Brasil, hein? Fala, quase vendo pipoca. Caramba, o que eu faço no Brasil? O que eu faço? Eu venho aqui, cravo vocês, e o que eu faço? Eu vendo banana. Pelo amor. É isso. Ai, tá bom. Bom,
Vamos encerrando por aqui esse primeiro stint. Especialíssimo. Obrigado, Muito Thiago. obrigado. por ter Tamo vindo. junto. Tamo junto. Certo? Sucesso. Posso aí contar pro com você programa. mais vezes aqui? Pode contar mais vezes. É um prazer estar aqui. Seja deste lado, seja aqui neste lado aqui. Você sentava aqui, né? Nessa cadeira aí. Pô, então- Assumi. É outro nível. Mas conta comigo. Tô sempre à disposição. Pra mim sempre será um prazer ter você aqui. Sou teu Boa. fã, sabe disso. Muitos Tamo anos. junto. Mauricinho, obrigado. Grande amigo, grande parceiro. 18 anos, 15 anos de Blau. Obrigado. E vamos para as próximas corridas. Agora tem Stock Car, tem GT Open, tem Porsche Cup. Vamos brigar por esse título na Porsche Cup. Temos muitas champanhes de Muitas. melhor qualidade pra gente tomar esse ano. O Mauricinho tem essa. Quando começa o final de semana, ele fala: eu quero tomar champanhe. E o Mauricinho não é um cara que bebe. Então, o dia dele se deliciar com a cachaça é o champanhe do pódio que a gente leva. Então, bora conquistar muitos pódios esse ano. Primeiro, a gente fica por aqui. A gente se vê na semana que vem.